Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua. Vamos conversar um pouco, meus amados irmãos, sobre o Natal, a sua origem e algumas coisas que são interessantes para a gente saber como, enquanto cristãos. Essa data, meus amados irmãos, a gente não sabe ao certo quando começou. Nós temos indícios, mas nós temos uma data do calendário romano. O calendário gregoriano nos traz. Essa prática do Natal, ela começou mais ou menos depois que o bispo Nicolau de Myra, que nasceu em 280 na Turquia, e ele ajudava pessoas carentes. Então, esse ato de dar presentes, inicialmente era para pessoas carentes, era para pessoas que não tinham o sustento regular, aquela situação bem definida. Isso começou lá na Turquia, mais ou menos ali por 320, por aí assim. Por quê? Porque ele nasceu em 280 e mais ou menos 40 anos depois, quando ele já estava, ele começou a fazer essa prática. Mas, agora o calendário gregoriano, os romanos usaram ele para fazer esta situação, ainda que a origem não seja bem definida, ela foi oficializada no ano de 354 pelo Papa Libério. Era um Papa romano, todos os papas são romanos, né? O Papa Libério. E essa data passou a ser a data comemorativa, de comemoração, é essa data do Natal. Porque tem um detalhe interessante. Em 300 depois de Cristo, aconteceu aquela divisão do Império Romano, aquela coisa toda, e aí Domiciano chamou os cristãos para fazer parte do Império, aquela situação todinha que nós já conhecemos. E ele declarou o cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Ele absorveu todo o sincretismo religioso de todas as religiões humanas, religiões pagãs, religiões, todos os cultos que você imaginar foram juntos naquele caldeirão que era Roma. E foi feito isso por conta dessa situação daquele soldado, daquele general que passou a ser imperador do Império Romano, chamar todas as religiões. Por isso que nós temos essa diversidade de situações. Agora, os romanos, eles, em 400, eles declararam aquela oportunidade, aquela situação do solstício de verão, que é uma festa ao Deus Sol, certo? É uma festa ao Deus Sol, que é a chegada do inverno. E é uma situação que nós precisamos relembrar, é Deus Sol, né? É esta situação de nós termos. Nessa data, os romanos, eles comemoravam a chegada do inverno, que para eles era o Deus Sol. Depois nós vamos ver mais na frente como essa situação do Deus Sol, para eles, onde é que apareceu. A partir do século IV, eles começaram a comemorar essa data, meus amados irmãos. E essa festa foi oficializada como Natale Domini, Natal do Senhor. Por quê?
porque eles passaram a comemorar aquilo que para eles era a data de nascimento de Jesus Cristo. Inicialmente era celebrado no dia 7 de janeiro e eles voltaram para o dia 25. Ela foi modificada do dia 7 para o dia 25, porque uma tradição afirma que a concepção de Jesus Cristo foi no dia 8 de abril e ele nasceu 9 meses exatos. E ele nasceu no dia 8, segundo eles, mas eles comemoravam no dia 25 de dezembro. E não um mês depois, no dia 7 de janeiro. Agora tem uma situação, meus amados irmãos, que é interessante a gente enfatizar aqui. Tantos romanos, após Domiciano ter declarado o cristianismo como a religião do Império Romano, né, ele ter colocado todas aquelas religiões embutidas dentro, né, aconteceu uma coisa muito interessante, que diante dessa situação, nós vemos em Gênesis, capítulo 10, versículo 11, a partir do 9, mas no 11 especificamente, descreve que surgiu um homem poderoso na terra. Este homem que surgiu poderoso na terra, descreve Nimrod como homem poderoso nessa terra. Aí foi cunhada a expressão poderoso como Nimrod. Esse Nimrod, meus amados irmãos, ele foi quem começou a fazer a Torre de Babel. Esse homem não tinha escrúpulos, ele pegou a sua mãe para esposa, e ele se impôs como Deus. E Semiramis teve vários parceiros depois que o filho morreu, que era marido. Agora um detalhe interessante. Nimrod, ele, além de ter tentado, né, aquela Torre de Babel, aconteceu uma coisa muito interessante. Quando Nimrod morre e a mãe dele, que era a esposa, teve um filho, Semiramis, teve um filho, ela mandou fazer uma estátua dela segurando um bebê, que é aquilo que algumas pessoas erroneamente atribuem a Maria com Jesus Cristo, mas não é. É a imagem de Semiramis com o seu filho, que ela disse, aquela foto da mulher segurando o filho, é Semiramis segurando Tamuz. E detalhe interessante, ela atribuiu esse filho Tamuz a Nimrod, que era Deus, e que ela, como mãe de um Deus, também era deusa, e gerou um filho Deus, semelhante à geração de Jesus Cristo, que foi sem conjunção carnal, vamos dizer assim, sem o ato sexual em si, mas ela disse que foi daquele jeito que Nimrod, o deus Nimrod, fez, que é também chamado de Deus Sol, e ela é a deusa Lua. Então nós estamos, essa data dessa situação, meus amados irmãos, ela é de 2.600 a 3.000 antes de Cristo. Então nós estamos com 5.000 anos aproximadamente desta data que foi feita aquela imagem, aquela escultura
de Semíramis com Tamuz no braço. Agora, um outro detalhe interessante. Agora, em Gênesis 10, 11, relata como Nimrod se tornou famoso. Ele fundou Nínive, Reobote-ir, Cala e Reven. E a Mesopotâmia, ele povoou a Mesopotâmia. Então, vem de lá. Aquele povo que luta contra os judeus até hoje são descendentes dele, de Nimrod, ou Nimrod. E esse homem, ele era considerado, pelos sumérios, ele é conhecido como Deus Domus e conhecido pelos egípcios como Horus. Viu? E ele cunhou esta situação, ele pregou esta situação. A história do nascimento de Tamuz não foi virginal porque ela já tinha sido casada, ela já tinha tido um filho e tinha sido casada com 2 homens. O pai de Nimrod e aquele homem que desposou ela para fazer os filhos. Agora, Semiramis na história humana. Semiramis é uma rainha, uma rainha que viveu mais ou menos há 2, 3 mil anos atrás, e ela é uma rainha mitológica, que ela viveu nesse tempo e ela governou, é uma lenda persa, né, e grega, e ela viveu e conseguiu reinar sobre a Pérsia, a Arábia e mais 2 outras nações. E só que essa situação, meus amados irmãos, é em decorrência da deusa de mais ou menos 5 mil anos atrás. E ela tem essa situação conturbada, a mãe de Nimrod. E Nimrod também tem essa situação porque foi um homem que morreu cedo. Ele morreu com cerca de entre 25 e 35 anos de idade. E Semiramis, em grego é Semiramis, em armênio, e também conhecida como Samura, que, segundo as lendas gregas e persas, reinou sobre a Pérsia, a Síria, a Armênia e a Arábia e toda a Ásia, por mais de 42 anos. É a mesma mulher. E tem uma situação, meus amados irmãos, que eu quero trazer para nós agora. Esse é o Natal que os romanos deixaram de herança para a humanidade, de tradição para a humanidade, para os seres humanos. E nós temos esse hábito de dar presente, é um outro hábito persa ou árabe, que os reis, quando tinham alguém do convívio deles, mesmo de outro reino, eles costumavam dar presentes, sobretudo a mulheres, a rainhas. Não era qualquer mulher, era uma rainha. E eles faziam isso, e nós tivemos isso, um outro detalhe interessante sobre esta tradição do Natal. Essa é a verdade que está aí, para todos os povos. Agora, a nossa
aquilo que nós sabemos é que Jesus Cristo nasceu em abril. Ele nasceu ali pelo dia 7 de abril. 7, 14 ou 21 de abril. Por quê? Porque é nessa época que acontecem as chuvas. Lá, as chuvas seródias e as temporãs acontecem no final da colheita, e tinha que ter uma colheita farta para que esse bebê fosse criado de maneira correta. E ela foi modificada, essa data foi modificada para o dia 25 de dezembro, para acontecer uma coisa muito interessante. Não podia virar o ano para que aquela data fosse estabelecida. Depois do calendário gregoriano, o ano não podia virar ainda para que ele estivesse o começo do outro. Porque aí teria virado o ano no dia 7, que eles fizeram? Puxaram para o dia 25, para no dia 31 daquele mesmo mês encerrar o ano. E para que houvesse uma comercialização de coisas, porque lembre-se que é há 1.600 anos atrás que aconteceu, que ele foi estabelecido dessa forma. E aí, ao longo do tempo, nós vemos as mudanças que vêm acontecendo, e a Arábia, aqueles povos romanos, eles eram mercadores, mercantis, e eles vendiam coisas. E eles tinham essas datas fixas para que houvesse as festas e as comemorações, né? Agora, aquele nascimento no dia... Se eles quisessem realmente comemorar o nascimento de Jesus Cristo, certo? Se não fosse o Mitra, fosse Jesus, Filho do Deus Altíssimo, eles teriam feito exatamente, procurado uma data mais próxima, não no dia 25. E eles teriam procurado dia 8, que é 9 meses depois. E um outro detalhe muito interessante, meus amados irmãos. Com o advento das vendas, o que aconteceu? Foi muito cômodo, dentro do calendário gregoriano, que a gente não tenha ultrapassando o limite do ano as compras, por um motivo simples. Se você compra, naquele tempo comprava-se e pagava-se à vista. Então, toda a despesa daquele ano, ele ficava dentro do ano. Ele não passava para o ano seguinte. E aí é uma comodidade. Agora, meus amados irmãos, eu não estou aqui querendo levantar o calcanhar contra religião nenhuma, apenas trazer esclarecimento, um pouco de luz sobre esta situação do Natal, esta situação deste nome Natal. Porque se você pegar lá, e todos esses dados, meus amados irmãos, eles foram pesquisados. Vocês podem pesquisar e juntar eles também. Natale Domini, certo? Natal significa nascimento. Natale Domini é nascimento de Jesus. E nós precisamos nos ater a esta situação. É um momento, no final do ano, em que nós estamos cansados da lida, de todo o trabalho, de todo o labor que tivemos durante este ano. É natural que nós estejamos cansados, que nós estejamos com os sentimentos, principalmente nessa época de coronavírus. Eu quero deixar uma palavra de alento aos corações que estão sofrendo com este
nestes tempos. Este vai ser um Natal diferente. Perdemos muitos entes queridos, perdemos muitas pessoas que nós amamos, perdemos muitas oportunidades. O mundo diz, cresça na crise. Jesus Cristo diz, ore na crise. Nós estamos falando sobre essa situação do Natal e agora nós vamos falar um pouquinho sobre uma palavra que tem sido muito presente neste ano nas nossas vidas. João 3,16. Porque Deus amou você de tal forma que deu o seu único filho para que, se você crer nele e declarar a palavra que está em Isaías, capítulo 1, versículo 19, se creres e me ouvires, comereis e vivereis o melhor dessa terra. E, continuando em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Se o Filho, Jesus Cristo, vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Em nome de Jesus. Um dia de festa, de alegria, de paz, de prosperidade, de longanimidade, de domínio próprio. Que o Senhor Jesus satisfaça o desejo do vosso coração. Aí você olha e diz, o desejo do meu coração, que é o desejo do coração de Deus para minha vida. Faça essa oração, meu amado irmão e minha amada irmã. E eu dirijo essa palavra a todos os povos, em todos os cantos dessa terra, em nome de Jesus. Feliz presente de Deus na sua vida. Amém? Um abraço, que Deus ilumine a cada um de nós neste dia que se chama hoje, que é o nosso presente. Um abraço, meus amados irmãos. Deus nos abençoe.